Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo, aprendermos lições maravilhosas. O texto para a nossa meditação está no capítulo 5 de Mateus e o verso 4 e diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Queridos, o que Jesus está querendo nos ensinar aqui quando ele diz que bem-aventurado ou felizes aqueles que choram, porque serão consolados? Sabe, parece que não se harmoniza, porque quando a gente pensa em choro, a gente muitas vezes pensa em tristeza, em um problema, em uma perda muito grande. E aí Jesus diz que bem-aventurados, felizes os que choram, porque vão encontrar o consolo. O que Jesus está querendo nos dizer? Sabe, nós vamos conversar ao longo dessa semana sobre essa bem-aventurança, para que a gente possa aprender e extrair verdades profundas. Mas Jesus está pensando principalmente em duas situações. A primeira é aquele que chora por compreender que é pecador e que comete pecado, e esse pecado traz sofrimento ao Filho de Deus. E aí, quando você reconhece isso, que você é um pecador e em meio aos seus pecados, quando você os comete e que você confessa a Deus, você sabe que você vai encontrar o perdão, aí o consolo chega. Mas você também reconhece que quando você comete pecado, você está ferindo o próprio Deus, o próprio Jesus, ou seja, você está rejeitando o seu grande sacrifício na cruz. Então, toda pessoa consciente, toda pessoa que reconhece que é pecador e que muitas vezes tem cometido o pecado porque a nossa natureza é fraca, nós temos a tendência para o mal, para o pecado, e como resultado disso, isso traz sofrimento, isso traz tristeza. A gente chora de tristeza quando cometemos um pecado que a gente sabe que leva ao sofrimento o coração do Filho de Deus. Ou seja, cada vez que eu cometo um pecado, esse pecado faz com que o coração de Cristo sofra, faz com que Cristo tenha tristeza por isso. Então, quando reconheço isso, eu volto a Cristo com choro, com lágrima, pedindo perdão. Mas aí pela fé, imediatamente eu recebo o consolo, a certeza do perdão de Cristo. Então essa é a primeira coisa que Jesus está querendo dizer. Quando você cometer um pecado, quando você cair no pecado, quando o pecado te abater, volte a Jesus, chore, confesse a Ele, e aí Ele imediatamente vai te perdoar, e você deve levantar da sua oração tendo a certeza de que alcançou o perdão, e naturalmente o consolo do Espírito Santo será real na sua vida. Portanto, acredite nessa verdade, acredite em Jesus, não fique paralisado quando você cometer algum erro, não deixe com que o erro te massacre, te esmague, não, confesse a Jesus, chore pelo seu erro, mas aceite o perdão e levante em paz, alcance o consolo que o Espírito Santo quer dar a você nesse dia. Como está a sua vida? Você tem chorado pelos erros que você tem cometido, mas aceite o perdão de Cristo e levante a cabeça, porque Cristo te traz o consolo por meio do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse momento. Querido Deus, obrigado pelo consolo que o Senhor nos traz. Obrigado pelo perdão. Abençoe esses teus filhos nesse instante, por Jesus. Amém.